fracassar é algo que faz parte da vida de todos nós. E só não fracassa quem não sai para fazer algo que nunca fez. Porque, gente, como que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo. Você fracassou. Como que você aprendeu a gerir uma empresa se você abriu uma empresa? Dando muitos tropeços. Aí você aprendeu. Ah, como que você aprendeu a falar inglês? Errando muito, tentando, persistindo. Você fracassou, mas persistiu. Então, o fracasso é normal. E a gente, quando começa a conversar com pessoas que estudam música, todo mundo sempre tem uma história de fracasso para contar e é natural. Elvis Presley, por exemplo, ouviu já que era melhor ele voltar para a vida de caminhoneiro dele, que ele era, né? Ele era motorista de caminhão, voltar para isso e desencanar de perseguir uma carreira como músico. Sai fora, desiste. E você vê a proporção da carreira que ele desenvolveu e do que ele alcançou. Enfim, todo mundo já ouviu também alguém que vem pra jogar a gente lá embaixo e falar pra gente parar. Porque já não basta a gente estar aí se sentindo mal, ainda tem alguém que afunda a gente mais ainda. O que nós temos que nos nutrirmos? O que a gente tem que levar para nossa mente? Que a nossa história musical é uma construção. Ela impulsiona o nosso aprendizado. Não importa o que aconteceu até agora. Importa o que vai acontecer daqui para frente. Porque o que aconteceu até agora é lição pra gente, de verdade. Não volta. O que a gente já aprendeu ou o que a gente não aprendeu, já foi. Não volta, mas ela se torna aprendizado pra gente e se torna mola propulsora para fazer a diferença no mundo. Isso em tudo na vida. Então, por exemplo, vou citar o meu caso. Quando eu entrei na faculdade de música, foi somente ali que eu tive um choque de realidade do que é a música, como uma linguagem, como uma visão mais ampla. Até então, ninguém tinha me dado a oportunidade de entender sobre isso. Ninguém tinha falado comigo sobre isso. Ninguém me ajudava a entender as coisas como algo amplo. E na faculdade, eu fui despertando para isso, eu fiquei 5 anos na faculdade, foram 5 anos de graduação. Eu fui despertando para isso aos trancos e barrancos ao longo desses 5 anos, porque também as pessoas nem sempre elas são amáveis conosco, elas nos repreendem, elas falam coisas duras, elas nos criticam, os professores também, o ambiente de faculdade ele é um pouco assim, um pouco bastante. Então, ao longo do processo de estar na graduação de música, eu fui enxergando que eu entendia a música como um universo que era um universo muito limitado. Então fui ali, sabe? Então lá dentro, muitas vezes eu escutei assim: ai, Dani, pelo amor de Deus, você tem que comer muito arroz com feijão ainda, viu? Por exemplo, eu cheguei para o meu professor e pedi: olha, eu quero tocar essa música, gosto muito dessa música, quero estudar. E ele virou para mim e falou assim: ah, você tem que comer muito arroz com feijão ainda. O que você está querendo ir pro macarrão? De um jeito super agressivo, de um jeito que a gente olha e fica chocada. Eu não tinha santa inocência, eu não tinha clareza do quanto eu ainda estava no arroz com feijão, do quanto eu ainda era café com leite. Eu não tinha noção do quanto eu não tinha habilidades musicais. E tocava, mas eu não tinha noção. Então, o que eu fiz? Eu comecei a correr atrás. Adiantava eu ficar chorando? Não! Eu comecei a correr atrás, eu comecei a entender o que era isso, me dediquei intensamente, abracei as oportunidades, sabe? Ressignifiquei essas falas e transformei isso em mola propulsora para estar aqui hoje. Para mudar a história dos meus alunos, para não deixar os meus alunos passarem por isso que eu passei, porque não tem porquê. Hoje eu já sei que não adianta aprender como eu aprendi. É melhor aprender do jeito correto. Economiza tempo, economiza frustração e já faz a gente ter resultados mais interessantes, uma performance mais legal. Então, assim, eu aprendi a pensar que tudo que eu estudo no campo da teoria tem que estar envolvido ali na hora que eu estou estudando meu instrumento. Na hora que eu estou praticando o meu repertório, que eu sou pianista, então na hora que eu estou ali no piano estudando, eu tenho que trazer todo o meu conhecimento teórico para cá. Não é uma aula isolada. E eu tive aulas isoladas antes de entrar na faculdade, de teoria, de harmonia, mas não é uma aula isolada. É uma coisa junta, sabe? Então, assim, cada dia de estudo do meu instrumento era uma oportunidade em que eu estava acoplando todos esses entendimentos, todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos, colocando eles ali. Portanto, o fracasso que eu tive na minha história inicial foi culpa minha? Não.
Eu fui vítima do processo? Fui. Eu fiz minha parte, eu estudava, eu estudei, eu era bem Caxias, eu aprendi a tocar. Eu não era culpada por esse fracasso, mas eu estava ali no meio. É a minha história. Mas isso me impulsionou. É a minha história de aprendizado, é o que fez eu mudar, é o que fez eu enxergar oportunidades, agarrar oportunidades e não foi o que me impediu de mudar completamente a minha história. Porque hoje eu tiro música de ouvido, porque hoje eu improviso, porque hoje eu consigo usar a música como uma forma de expressão no mundo. Hoje eu mudo a história de outras pessoas com a música, eu ajudo os meus alunos também a terem uma forma de entender música de forma mais ampla. Hoje eu entendi até que eu preciso ter mais cuidado na forma de tratar o meu aluno, porque ele não tem culpa, ele está fazendo a parte dele, entende? Então a tua história foi, e ela é uma mola propulsora pro teu que vai vir agora. É você agarrar as oportunidades, enxergar os caminhos que estão sendo te apresentados, colocar a bunda na cadeira, controlar a ansiedade, a expectativa e fazer o que você pode fazer hoje. Porque lembra, na música não existe atalho, existe o tempo natural para as coisas acontecerem. Eu só tenho que fazer com uma direção correta. Dia após dia, um passo atrás do outro, eu chego. E chega mesmo, tá bom? Eu sou prova viva disso, os meus alunos também são.